Salve, salve! Mais um programa Perguntas e Respostas. Eu fico feliz em voltar com a gravação do Perguntas e Respostas, porque existem vários assuntos que eu realmente acho que são importantes conversar. E dos assuntos que eu vejo mais relevantes para a comunidade racional é a facilidade que se tem de abordar a quantidade de livros lidos e a total ausência de entendimento dos livros lidos, o que gera um mau entendimento, uma má interpretação e uma distorção do conteúdo, que acaba passando de um estudante para um outro estudante a informação distorcida, e essa informação segue. E alguns estudantes, eles têm essa dificuldade de entendimento, nem todos têm a mesma capacidade de entendimento e têm a sua interpretação baseada nas suas experiências, nas suas visões pessoais, no seu entendimento da vida. Eu acho que o que é mais importante é que a gente possa compreender o conteúdo do Racional Superior, do texto que ele mesmo narrou, a narrativa dele, e no nosso próprio tempo a gente possa falar. O Racional Superior nos comenta muitas vezes que nós precisamos desse preparo para não cometer nenhum erro, e não se prejudicar, e esse prejuízo acaba sendo um prejuízo de terceiros quando você cria uma distorção do assunto principal. Então, acho que a primeira ideia para falar de perguntas e respostas é o quanto a gente realmente sabe sobre alguma coisa para poder falar sobre ela. A segunda ideia é, óbvio que é preciso de teoria e prática, e só existe no meio acadêmico a condição de dizer que você é apto para alguma coisa quando você, na conclusão dos seus estudos, você é posto à prova. E aparentemente parece que o livro não tem óbvio, uma estrutura educacional, não tem esse objetivo, mas hoje, fazendo a leitura do terceiro fascículo da tréplica, eu vejo que existe algo à frente que vai acontecer, não é para agora, e a gente sabe que esse algo já tem. Até desde 2002 eu já ouço essas tentativas, essas abordagens da inclusão da cultura racional nas escolas, e você sabe, todos os estudantes sabem, que a cultura racional não é religião, não é seita e nem é doutrina. E o que faz a cultura racional uma religião, uma seita ou uma doutrina é esse e essa que não tem entendimento do que é a cultura racional, que vem de um segmento que é uma seita, uma religião ou uma doutrina, e acaba misturando essas suas experiências pessoais com esse livro magnífico que é um conhecimento, e esse conhecimento só tem um objetivo: educar. Por ser um conhecimento, o único objetivo dele é educar. Então, qual é o X da questão? O X da questão é que a gente sabe que em certo momento essa teoria e prática, elas entram em um momento de harmonia no estudante. Chega um momento que tudo aquilo que ele aprendeu já começa a ser naturalmente executado, naturalmente entendido, naturalmente modificado na sua natureza. E em paralelo nós vemos que essa linha de conhecimento, ela acaba causando uma mudança tão natural e tão especial na vida do estudante. Mas existem outros que caem na linha do leitor, assim mesmo diz o Racional Superior, e esse conhecimento, como é um conhecimento que é feito para ser estudado e não lido, ele acaba ficando preso a ciclos. Esses ciclos energéticos não permitem que ele consiga entender e ao mesmo tempo mudar a sua vida pessoal. Então eu acho super importante entender que o conhecimento do ser humano, o conhecimento e o entendimento do ser humano, ele é bem limitado, e a cultura racional, ele não tem só esse desafio de educar o ser humano, mas de mudar a forma de ver,
A condição que nos limita é a nossa forma material de ver. E falando de conhecimento e falando de entendimento, chega um momento que a humanidade ela evolui naturalmente a tal ponto que grande parte da nossa comunidade ela começa a entender as razões, os conceitos, os motivos da vida material e de como lidar com as questões materiais. E o ser humano que não se adapta a essas condições, ele acaba enfrentando uma grande maioria de pessoas que evoluíram, né, nesse processo natural da fase racional, e elas acabam incomodando essa grande maioria. Eu digo hoje sobre o terceiro fascículo da tréplica, para poder dar entrada no perguntas e respostas. Eu acho que se a gente fala hoje de duas etapas, né? A primeira etapa é a educação racional e a segunda etapa é a utilização desse conhecimento em massa. Eu vejo que esse fascículo ele nos traz essa reflexão de por que é necessário ter, em que momento, né, ele está sendo usado, estaria sendo usado. Então eu vejo claramente no entendimento de uma comunidade, principalmente a tal ponto de que o Brasil consiga um entendimento, uma evolução natural do ser humano, a tal ponto que ele perceba as necessidades do ser humano e as relações pessoais mudam, os conflitos diminuem. Então, quanto mais as pessoas evoluem, mais essas pessoas que causam conflito, causam o atrito, causam os problemas da sociedade, acabam sendo, por serem problemas, encaminhados para esse conhecimento racional em forma de 1 ano, 1 ano e meio, como nos fala o terceiro fascículo da tréplica. Então, vale a pena você fazer uma leitura disso e analisar o cenário, em que momento ele fala, qual é a condição que ele atinge, que governo é esse que poderia estar vivendo em total harmonia e trazendo melhorias e trazendo solução para todas as possíveis dificuldades que uma população pode ter. E se essa grande maioria vive bem em tranquilidade, por que algumas pessoas teriam conflito e dificuldade de assimilar o conhecimento? E por que o conhecimento necessitaria de ser algo, como se diz, necessário, e não imposto, mas necessário, que esse ou essa consiga atingir em 1 ano, 1 ano e meio o seu certificado de conclusão. Então ele deixa bem claro na linha de conhecimento não só a importância do estudo em 1 ano e meio, mas da conclusão, da parte teórica e prática. Ele está ali prestando um exame para que ele mostre que ele realmente entendeu o propósito da vida, o conceito do ser humano, por que a gente passa pelo que passa, as dificuldades, os conflitos energéticos, as dificuldades biológicas, as restrições que o ser humano naturalmente possui. Então, você vê que ele narra que pelo menos o básico, e assim a gente pode até mudar o entendimento, porque acho que cada um vai ter uma visão, mas pelo menos o básico se adquire em 1 ano e meio, né? Como está aí mostrando o terceiro fascículo da tréplica. Você poderia dizer tudo, eu poderia dizer uma parte, mas eu acho que ainda assim é o conhecimento necessário mínimo para que essa pessoa ele entre em sintonia com a fase vigente, e com a natureza e com a energia vigente. Então, quando a gente fala de teoria e prática, e quando ele menciona no terceiro fascículo que é necessário prestar um exame, uma conclusão dessa informação, é importante dizer que o objetivo dele justamente era passar a necessidade do estudo, e não só a necessidade do estudo, como o preparo, né, de um exame, de uma conclusão, para que você mostre a uma comunidade, a um grupo específico, se você realmente entendeu ou não. Então essa questão já deixa de ser uma questão pessoal entre você e ele, sem intermediários, para o momento que você presta um exame em uma universidade, em uma unidade de ensino, como assim ele coloca. Então eu falo agora do início do terceiro fascículo. Eu acho que vale a pena você fazer uma leitura. Eu não vou nem tirar exatamente o momento que ele fala sobre isso, que eu acho que você pode fazer isso, e justificando assim o objetivo deste programa. O objetivo do programa é motivar o seu estudo, é melhorar e preparar
a sua conferência, ou até mesmo trabalhar em cima das dificuldades, dos assuntos que você tem mais fraqueza. No programa anterior eu falei dos assuntos que eu menos domino, alguns eu domino com mais profundidade, alguns eu tenho vários questionamentos. Por exemplo, da semana foi os questionamentos profundos sobre o segundo fascículo, das composições da condensação racional sob a formação e inclusive o censo demográfico racional. São assuntos complexos que falam da planta básica da construção da vida, e eu tenho as minhas análises, as minhas dificuldades de entender. Ele justifica no próprio livro que alguns assuntos são muito além da nossa capacidade de entendimento. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende o assunto, mais fácil fica de interpretar a vida, as suas dificuldades, os seus conflitos, os momentos que a gente passa, por que a gente passa da forma que passamos, e quando a gente acerta, quando a gente erra, por que a gente age dessa forma. Por exemplo, eu tenho visto que essa dificuldade que eu hoje possuo, e é bom falar sobre isso, eu acho que é importante falar sobre isso, sobre esse conflito que eu tive. Foi um conflito que não veio da minha parte, eu acho que é desnecessário, na verdade, e a decisão de uma pessoa achar que toda a comunidade deva ser obrigada a seguir conceitos que não são racionais ou que não estão no livro da cultura racional em nenhum momento, e por esse motivo elas são incluídas ou excluídas de grupos racionais, que é um outro erro, né? A cultura racional, ela não promove divisão, muito menos de grupo. Então eu acho maravilhoso que eu reflita sobre os assuntos e entenda o verdadeiro motivo, o porquê das coisas, por que está por detrás. E essa semana mesmo, um estudante me procurou e comentou que eu tinha algum conflito com o retiro, e a minha resposta é clara, aqui ou em qualquer lugar, que nenhum estudante deveria ter conflito com o retiro racional ou com nenhuma comunidade do Brasil, independente das opiniões políticas ou religiosas ou até pessoais. São seres humanos que estão em processo de evolução. Eu acho que cada um deles merece o respeito pelo habitante que possuem. Conversei também com uma outra estudante sobre um outro assunto que toca na mesma métrica, que esses líderes, essas lideranças deveriam ser respeitadas sim pelo que são, pela importância do que fazem e pela missão que cada um possui. Cada ser humano tem a sua missão. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, por esse conflito e essa caça às bruxas, como se diz, né? Alguém que se destaca acaba levando a martelada. Eu acho que é importante, porque só assim as pessoas podem ver o que verdadeiramente acontece. E eu também passei a ver algo que eu não via antes, né? Eu tinha um ângulo, uma visão e um foco, e agora eu tenho um ângulo bem maior e bem mais fácil de perceber. E quanto mais eu me afasto e mais eu vejo de longe, mais eu tenho uma visão melhor do assunto. E o assunto de hoje é o assunto da educação racional, contida no terceiro fascículo. Eu acho que, muito embora as perguntas ainda sejam do primeiro volume, eu acho que a justificativa desse tipo de programa estaria mais vinculada ao terceiro fascículo da tréplica do que a qualquer outro assunto. E se eu estivesse colocando aqui as respostas, talvez eu causasse um certo, não só alguma dificuldade em alguns, algum constrangimento a outros, mas também uma preguiça em outros de buscar pela resposta da forma correta, ou talvez colocar só um ponto de vista e alguém não tenha a mesma visão e o mesmo ângulo e acabe vendo por um outro ponto de vista. Por esse motivo eu projeto as perguntas baseadas no que a gente tem no livro Universo em Desencanto, e a gente cria em cima desse movimento uma análise pessoal, e é só para você mesmo, se você realmente domina o assunto ou não domina, e se a pergunta viria de uma forma diferenciada, num podcast, num programa de TV, numa conferência, se você teria uma certa desenvoltura para poder responder o assunto, né? Para poder abordar o assunto. Os assuntos de origem religiosa, por exemplo, são muito interessantes porque são sempre perspectivas, visões diferentes. E você tem que ter um pouco de entendimento do conhecimento do próximo, em respeito ao próximo, para poder falar sobre os assuntos e entender a linguagem que é abordada, ao invés de conflitar com a linguagem abordada. Com relação às questões políticas, você deveria ter conhecimento racional suficiente para entender a natureza em todo o seu conjunto e a sua liderança entre os seres inferiores. Então, a gente sabe que existe o elétrico magnético,
essas forças que são consideradas esquerda e direita. A gente sabe que não existe nenhuma associação direta com nenhum tipo de argumento, a não ser a definição espiritualista e da Umbanda sobre o que é esquerda e direita, mas os conceitos provêm do Espiritismo e da Umbanda, seguindo na linha, continuando na linha, e entende-se que existe aí a linha elétrica e magnética e as suas justificativas, a sua importância, assim como as questões políticas, que é um dos assuntos que conflitam. As questões religiosas são assuntos que conflitam. Então, como você absorve essas informações? Em que momento você teria dificuldade de lidar? Existem pessoas que eu acredito que são ícones, que são inspiradores. Por exemplo, existe um ícone entre os muçulmanos que ele faz conferências e abre o microfone para qualquer tipo de pergunta ao público, e ele tem sempre uma resposta dentro dos princípios do islamismo. Eu acho que existem grandes líderes no Brasil e fora do Brasil que falam muito bem. Eu conheço dois que eu admiro muito, que falam da religião católica dentro das suas divisões, falam muito bem e abordam o assunto com profundidade. Existem líderes de outras seitas e religiões que abordam muito bem o assunto, assim como existem os ateístas que tem argumentos, ideias e visões e versões muito interessantes para que a gente possa analisar e entender o complexo cenário. Eu, por exemplo, vi alguns assuntos sobre a questão da expansão do universo e das modificações das versões mais atuais sobre a expansão do universo. Isso é interessante porque, por mais incrível que pareça, todos os assuntos, essa é a cultura racional, esse é o livro Universo em Desencanto, todos os assuntos, depois de um certo tempo que você estudou aí, pelo menos a obra básica, os 21, e você tem um conhecimento dos fascículos, né, e entrando no histórico, você começa a ter uma visão tão ampla. Eu não digo, talvez nem na primeira lida, mas depois de alguns anos e algumas etapas de evolução, você vai ter uma total capacidade de digerir esses assuntos e enxergar a verdade em todos os assuntos, em todos os segmentos, e a sua importância, do porquê da religião, do porquê da ciência, do porquê das teorias científicas, do quão próximo eles estão da cultura racional. Cada dia que passa mais e mais, as duas versões mais atuais que eu quero publicar no canal nos próximos dias são as mais próximas da cultura racional. Então a gente está caminhando numa direção onde a quantidade de perguntas serão, e virão com muito mais força, e é importante que a gente não só defina o estudante pela quantidade de livros lidos, mas pelo conhecimento que ele em si possui, aqueles que trazem em si o conhecimento, como assim é um assunto histórico e bíblico, aqueles que trazem em si. Então, se você traz em si o conhecimento, se você está preparado para falar do assunto de uma forma ampla e não de uma forma tão de um ângulo específico, eu acho que isso é que nos prepara para situações de conferências desse nível. Então o objetivo aqui não é nada mais, nada menos do que testar o nosso próprio conhecimento. Então eu testo o meu conhecimento, eu revejo os meus posicionamentos, a forma de falar sobre certos assuntos. Os assuntos religiosos são extremamente delicados, os assuntos científicos precisam de argumentos e bases e profundidade em cada uma das respostas. E falando de cultura racional, como diz o próprio dono do livro, o Racional Superior, é preciso saber falar de cultura racional, e para você falar de cultura racional, você pode estar aí na linha de prática e estar sempre falando dela, ou estar estudando muito para se preparar para falar dela. E nada melhor do que um momento desse, como diz o terceiro fascículo. Será que você, nessas condições que o Racional Superior nos apresenta no terceiro fascículo, você estaria preparado para prestar esse exame, esse concurso de 1 ano e meio? Será que você teria esse preparo para dizer, ao invés de dizer que leu os 1000 livros, dizer eu estou preparado para responder qualquer assunto? Assim nos fala o Racional Superior em programa de televisão no Hilton Franco: eu estou preparado para responder qualquer coisa. E é basicamente isso que a gente procura, é o estudo e o conhecimento do livro Universo em Desencanto, e o estar preparado para falar sobre qualquer assunto, sem assumir o lado esquerda ou direita, sem atacar a esquerda ou a direita, sem se posicionar na questão
da opinião pessoal, mas sim na opinião e na visão da cultura racional e na visão do autor. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente evolui, mais a gente dá preferência ao que está no livro e não no que está nas nossas entranhas. E isso é um conflito, é uma dificuldade de se libertando de alguns assuntos. Por exemplo, eu vejo estudantes que estão aí usando argumentos criados por outros leitores, e esses argumentos acabam virando uma verdade entre eles, sem que eles sequer se questionem se é verdade ou não. E se ao ler o livro que contradiz aquilo que eles mesmos propõem, será que eles não teriam o entendimento de estar lendo que o que eles estão fazendo é contra o próprio livro? Então é bem claro que o conhecimento racional e a quantidade de livros não existe absolutamente nenhuma relação com o entendimento do conteúdo dos livros. Para mim seria muito claro se a pessoa dizer que leu um livro, no caso para mim já é mais do que o suficiente, o primeiro volume da obra, e dizer, não, eu entendo perfeitamente, eu conheço perfeitamente o livro, como eu ouvi essa semana também, eu conheço de trás para frente, de frente para trás. Então eu me pergunto, será mesmo que conhece? Será que essa pessoa que me falou isso, ela verdadeiramente conhece o livro? Será que esse ou essa que já leu o primeiro volume 2, 3, 5, 10 vezes, ele realmente entendeu? Eu conheço pessoas que leram o primeiro volume mais 20, 30, 40 vezes, e eu sei que elas não sabem ainda o conteúdo do primeiro volume. Então eu passo a entender que a quantidade de livros cada vez mais, para mim, no meu ponto de vista, é cada vez mais prejudicial e inclusive vergonhosa. Quanto mais livros você lê e menos você sabe, mais prova que alguma coisa não está caminhando lado a lado, o conhecimento e a prática, e a parte teórica também, ela tem a fragilidade de entender o assunto, dominar o assunto, ou talvez reconhecer que você simplesmente não domina o assunto, como eu mencionei alguns assuntos agora há pouco, assuntos que eu acho que tem muito ainda para aprender, outros que eu acho que eu tenho alguma coisa para tentar buscar para somar os pingos e os is, em outros assuntos que eu acho que eu domino bem, e assim a gente vai se preparando para uma quantidade X de estudantes, para uma conferência, para falar de cultura racional, para estar pronto para responder para qualquer tipo de público, um público religioso, um público acadêmico, alguém preparado para falar sobre religiões, alguém preparado para falar sobre história, alguém preparado para falar sobre química, alguém preparado para falar sobre astrologia, astronomia, astrofísica, metafísica. Então são preparos, e alguns seres humanos têm muito preparo na parte de biologia, outros não têm nenhum preparo. Então seria eu o responsável para falar sobre assuntos de biologia se eu não domino o assunto? É desrespeitoso. E qual é a relação da biologia? Eu fiz uma conferência falando sobre sociologia, e eu não sou da área, não sou do segmento, mas a gente, ao falar de Marx, a gente tem que ter profundidade para falar, e eu precisava realmente, até falando com o Porfírio sobre o assunto, a gente precisa ter preparo, não dá para falar de qualquer jeito, né? Então a gente vai amadurecendo e vai aprendendo e vendo o quanto a gente entende sobre o assunto. Então, para falar da proposta desse programa, eu estou me baseando aí nos próximos programas de perguntas e respostas, somente as perguntas, e as respostas você dá se você sentir que sente vontade de manifestar a sua resposta. Se você quiser dizer publicamente ou no privado, ou guardar para você, é importante. É claro que a interação com o vídeo, ela ajuda no vídeo, na visualização, no crescimento dele. A interação com o vídeo ajuda que você inclusive ajude o próprio canal a crescer, e ao mesmo tempo, se você compartilha com um amigo ou com um estudante, você vê aí o grau de entendimento de cada um. Você pode inclusive começar a pegar as perguntas e distribuir as perguntas. Não são perguntas extremamente complexas, ela tem um nível básico de complexidade, mas o objetivo ali é tentar trazer para fora do livro e para a visão e para a linguagem de alguém que não lê o livro. Porque eu acho que o próprio estudante acostuma com a linguagem do livro e com a resposta do livro. E é importante ter uma flexibilidade para falar do livro, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. E assim a gente tem essa prática diária sobre o estudo do livro Universo em Desencanto. Eu separei algumas perguntas. Eu vou mudar o tempo de pergunta
e o tempo de resposta para facilitar. Então eu vou fazer somente uma passagem na pergunta e não vou aguardar a tua resposta. Eu acho que você pode ir respondendo aí no bate-papo, você pode responder por mensagem, como eu falei, ou você pode simplesmente observar e responder no teu papel em casa, pensa sobre o assunto, e acabando a transmissão ao vivo você pode ir para o particular, para o privado, como eu falei, e enviar a sua resposta se você quiser. Se quiser comentar a resposta, porque às vezes tem perguntas, por exemplo, em programas anteriores, que ela gera uma resposta dupla. Eu cheguei num grupo aqui na Europa para falar sobre isso e eu mesmo dei uma visão de algumas respostas que são duplas ou triplas, que poderiam se encaixar num ângulo aqui ou num ângulo ali. Então, dependendo da maneira que você encara a pergunta e que você encara a resposta, ela pode ter mais de uma resposta correta. E aqui nós não estamos para julgar a resposta correta, mas para que você possa responder e buscar a pergunta e a resposta na leitura. Então, todo esse texto aqui é do primeiro volume, mas eu poderia antecipar aí que o assunto que me intrigou, e eu poderia trazer algumas perguntas mais complexas, que são perguntas do segundo, por exemplo, fascículo da réplica, é sobre a justificativa de condensação racional e materialização. Qual é a justificativa entre materialização e condensação? No ponto de vista da energia racional e no ponto de vista da composição, por que o vírus racional é causador e peça fundamental para causar a ação com a condensação racional? Então são perguntas que eu poderia até entrar nessa linha de composição da vida, que são muito interessantes. Por exemplo, eu poderia falar sobre assuntos mais complexos, que não é essa linha básica de cultura racional, sobre a lacuna que existe entre a transição do alfabeto astrológico e do alfabeto artificial, e o que causou a mudança de comportamento, qual é o elemento que mudou o ser humano e a conduta. E falando do elemento da conduta, qual é a condição energética de alimentação do ser racional e por que ele deixou de se alimentar de uma forma para se alimentar de outra forma, uma forma mais material. Então ele muda, ele migra de uma energia, de um gás e de um aroma para uma alimentação material. Você domina esse assunto? Se você domina esse assunto, pode escrever aí embaixo, que é um assunto super interessante, a transição, né? Eu estou falando da transição da forma de se alimentar. Outro assunto super interessante, que seria mais avançado, seria em que momento e qual é a justificativa do momento que o ser humano deixa de nascer, né? De nascer do chão. Isso é científico, não é só racional, isso é uma teoria e um argumento científico, de nascer do próprio chão ou da água para nascer dentro do ventre de uma mulher. Então essa lacuna não é imediata. Então são perguntas sobre a transição. Qual é a justificativa que você sabe em que momento essa transição foi feita e o porquê foi feita? Deixou de nascer do chão para nascer no ventre de uma pessoa. E qual é a quantidade exata de seres que nessa transição continua nascendo do chão enquanto outros têm a gestação em processo de criação, em processo natural. Então são lacunas, são momentos e questionamentos racionais super importantes, como por exemplo justificativas de metafísica ou de astronomia ou de astrofísica, quando falo de física quântica, para falar sobre justificativa de criação do universo. Por que o universo, que foi criado através de uma explosão, e essa explosão não existe uma justificativa lógica para criar bilhões de seres absolutamente, corpos celestes absolutamente distintos, por que a Terra é o único planeta, e eu digo em justificativa, é o único planeta com uma estrutura totalmente habitável e repleta de vida, e os demais planetas são absolutamente diferentes se todos surgiram da mesma explosão? Se todos provêm da mesma estrutura, e por que o Sol é absolutamente diferente de todos os demais planetas ao redor? Então eu digo da justificativa, por que o Sol foi criado e a Terra não é igual? Se todos provêm da mesma explosão, por que um tem vida e os outros demais não têm? Então, quando você fala de saída dos assuntos
tradicionais e você entrar com os argumentos racionais, eles têm que estar pautados no livro e não na nossa interpretação, onde é que está no livro, qual é o capítulo, qual é o assunto, qual é a forma abordada. E assim a gente tem um preparo mais refinado sobre falar de cultura racional para uma comunidade científica, para falar sobre o Big Bang, para falar sobre as novas questões do universo, que são as mais recentes agora, que são contrárias ao Big Bang. Se você entra na linha religiosa, é preciso entender a linha religiosa, como é que ela começou, por que ela começou na visão deles, e como é que ela começou e por que ela começou na visão da cultura racional, e poder abordar o assunto de forma cultural, de forma educacional, de forma racional, e não de uma forma condicionada ou toda voltada para uma religião, como quem defende um argumento de que é porque é, ou é assim porque é assim. Seria muito fácil defender a religião pela religião, mas essa prática não é racional e não é do conhecimento racional. A cultura racional se defende pelos seus argumentos e pelas suas provas. Então, ou você vem pela linha do conhecimento, ou vem pela linha da comprovação da realidade racional. Eu felizmente, eu tive essas duas estradas. Eu tenho tanto a felicidade de compactuar em 100% com o conhecimento racional, porque ele é completo de fato, comprovado até hoje. Se eu for olhar a mais recente teoria científica, ele bate em 100% dos argumentos, e ao mesmo tempo a prova e a comprovação que eu tive da força, do poder, da energia racional e da cultura racional, o que foge da ideia de religião ou de seita ou de doutrina. E aí você vê as diferenças. E quanto mais conhecimento você tem, mais você ajuda a comunidade a deixar de pensar e passar a raciocinar, porque alguns são partidários da divisão, e a divisão é do pensamento. Então existe 1 em cada 10 que tem essa obrigação de falar sobre cultura racional com quem estuda a cultura racional já há 10, 20, 30 anos e não entendeu. É preciso apontar o livro para quem estuda a cultura racional há 10, 20, 30 anos e leu aí 20 mil, 30 mil livros e não entendeu. E é preciso dizer que a cultura racional é muito mais do que essas pessoas criam e as suas próprias versões da cultura racional. Isso já era previsto desde o primeiro volume da obra, e é óbvio que isso não seria diferente, que os seres humanos interpretem de acordo com a sua capacidade intelectual, com a sua vivência, com a sua experiência emocional, e elas tragam o conhecimento racional para si dentro desse cenário. Quem é católico traz essa visão e traz a cultura racional, quem é espírita traz a visão do espiritismo, quem é de Umbanda está totalmente focado da parte dos caboclos e preto velhos e orixás, então ele traz essa linha com ele. É muito difícil algumas pessoas se desprenderem de toda essa raiz de muitos e muitos anos para entrar numa linha nova, numa linha que não tem religião, não tem seita, não tem liderança. Então, a cultura racional foi tão bem clara no início e tão bem clara nesse momento, e ainda assim há tanto questionamento. Então, para começar o nosso questionamento, eu vou fazer as perguntas, eu não vou dar mais os 30 segundos de resposta. Faça a leitura em tempo normal e faça a leitura das respostas, e você escreve aí embaixo, se desejar, nos comentários, a tua opinião, a tua resposta, se ela é dupla, se ela é tripla, se não é nenhuma delas, que pode acontecer. E tudo isso não é motivo de sentir nenhum tipo de vergonha ou de restrição. Se você sente vontade de se manifestar, a sua vontade deve ser manifestada e respeitada. Eu começo com a primeira pergunta: o que causou, falando do primeiro volume sempre, de agora por diante, o que inicialmente causou a deformação da parte da planície? A. Uma diminuição súbita na temperatura da área, levando ao congelamento. B. A intrusão de seres racionais em uma parte da planície que ainda não estava pronta para o progresso. C. A construção de estruturas físicas por civilizações antigas. D. Um aumento na radiação solar impactando diretamente a superfície da planície. É uma pergunta bem simples, com respostas bem simples, e você já pode ir analisando se alguma questão aí, alguma resposta tem talvez uma resposta correta, talvez duas, talvez uma resposta que seja parcialmente correta e o resto dela afete
a veracidade da resposta. Ela pode começar bem e de repente terminar de forma diferente. Ela pode começar mal e terminar de forma correta. Então é só uma tentativa de atenção, né? De análise de atenção. Próxima pergunta. Como o processo de deformação afetou os seres racionais envolvidos? Vou ler mais uma vez. Como o processo de deformação afetou os seres racionais envolvidos? A. Aumentou suas habilidades, permitindo-lhes controlar os elementos. B. Fez com que ascendessem a um plano de existência superior. C. Eles gradualmente perderam suas virtudes e começaram a se deformar junto com a planície. D. Eles imediatamente se transformaram em seres de pura energia, desprovidos de forma física. Como o processo de deformação afetou os seres racionais envolvidos? A, B, C ou D? Próxima pergunta. Que mudança significativa ocorreu nos seres racionais ao atingirem o terceiro degrau da deformação? A. Eles alcançaram a capacidade de se comunicar telepaticamente. B. Começaram a exibir poderes sobrenaturais sobre a natureza. C. Ocorreu a divisão em sexos masculino e feminino. D. Eles retornaram à sua forma original, livre de deformação. Que mudança significativa ocorreu nos seres racionais ao atingirem o terceiro degrau da deformação? A, B, C ou D? Qual foi o destino final das partes da planície que não se solidificaram? A. Foram absorvidas pelo Sol, contribuindo para a sua energia. B. Solidificaram-se em novas massas de terra ao longo do tempo. C. Afundaram, permitindo que a água cobrisse essas áreas, levando à formação de mares. D. Transformaram-se em vastos desertos desprovidos de vida e água. Qual foi o destino final das partes da planície que não se solidificaram? A, B, C ou D? O que finalmente causou o início da chuva, segundo o livro Universo em Desencanto? A. O colapso de barreiras atmosféricas anteriormente impedindo a precipitação. B. O resfriamento gradual da superfície do planeta permitindo a condensação da umidade. C. O vapor produzido pelo intenso calor e luz acumulando e eventualmente se transformando em água. D. Uma mudança na órbita do planeta, aproximando-o de cometas ricos em água, o que finalmente causou o início da chuva, segundo o livro Universo em Desencanto. Resposta A, B, C ou D? O que está subjacente a todo o processo de transformação e deformação descrito no livro Universo em Desencanto? A divisão de ligações moleculares em todas as substâncias envolvidas. B. O movimento físico dos corpos planetários alterando sua trajetória. C. A progressão dos seres racionais influenciando a deformação da planície. D. Um evento cataclísmico causando mudança generalizada. O que está subjacente a todo o processo de transformação e deformação descrito no texto? Resposta A, B, C ou D? Como é descrito o retorno à planície racional no contexto de seus benefícios para os indivíduos? A. É descrito como uma jornada de volta a um estado de confusão e incerteza.
B. É notado como uma mudança menor, que oferece pouca ou nenhuma transformação significativa. C. É apenas uma descrição metafórica sem mudança real. D. Como um retorno transformador a um estado original puro, encerrando o ciclo de deformação e sofrimento. Como é descrito o retorno à planície racional no contexto de seus benefícios para os indivíduos? Resposta A, B, C ou D. Qual o método é recomendado para alcançar rapidamente a imunização segundo o livro Universo em Desencanto? A. Leitura regular e persistente é defendida como a maneira de obter rapidamente a imunização. B. Seguir um regime alimentar rigoroso para limpar o corpo de impurezas. C. Enganjar-se em atividades físicas rigorosas para melhorar as funções corporais. D. Meditação e práticas espirituais para alinhar-se com as energias cósmicas. Qual é o método recomendado para alcançar rapidamente a imunização segundo o texto? Resposta A, B, C ou D. Como você vê, as perguntas e respostas elas estão em níveis diferentes de complexidade, algumas bem simples, algumas medianas, mas nada muito avançado, né? Qual é o efeito final do mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético? A. Leva a um ambiente harmonioso e estável. B. Causa distúrbios ocasionais na ordem natural. C. É insignificante no esquema cósmico maior. D. Resulta em instabilidade e mudança constante, influenciando todas as formas de vida. Qual é o efeito final do mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético? Resposta A, B, C ou D. O que é indicado sobre a natureza dos fluidos de acordo com o texto? Os fluidos A. Os fluidos são entidades estáveis e imutáveis que ancoram o mundo material. B. Eles têm um papel menor nos processos de vida e transformação. C. Os fluidos são a causa fundamental da vida e das transformações experimentadas pelos seres. D. Sua influência é limitada a aspectos não vivos do mundo. O que é indicado sobre a natureza dos fluidos, de acordo com o livro Universo em Desencanto? Resposta A, B, C ou D. Qual era o estado físico inicial da planície antes de começar a se deformar? A. A planície estava inicialmente em um estado sólido composto inteiramente de goma. B. A planície estava coberta por densa floresta antes de começar a se deformar. C. A planície inicialmente apresentava resina que começou a borbulhar e depois a carbonizar em cinzas sob calor intenso. D. A planície estava inteiramente submersa antes dos processos de deformação começarem. Qual era o estado físico inicial da planície antes de começar a se deformar? Resposta A, B, C ou D. O que levou à diferenciação dos sexos, de acordo com as transformações descritas no texto? A. Os indivíduos residindo na parte mais baixa da planície evoluíram de forma diferente daqueles em altitudes mais altas. B. Diferentes floras, em várias partes da planície, contribuíram para os distintos desenvolvimentos. C. A exposição a diferentes elementos como água ou fogo influenciou diretamente a evolução deles. D. Aqueles instintos na parte da resina transformada em cinza geraram o sexo feminino e aqueles na parte da goma formaram o sexo masculino. O que levou à diferenciação dos sexos, de acordo com as transformações descritas no texto?
Resposta A, B, C ou D. Como os seres se comunicavam à medida que suas deformações progrediam através das várias etapas? A. Inicialmente havia completo silêncio, seguido de desenvolvimento de idiomas complexos. B. A comunicação começou com simples sinais visuais e evoluiu para sons e fala. C. Os seres usavam telepatia antes de gradualmente perder essa habilidade à medida que desciam os degraus. D. Eles começaram a se entender por gestos. Depois desenvolveram sons vocais, como os grunhidos e guinchos, e eventualmente a fala. Como os seres se comunicavam à medida que suas deformações progrediam através das várias etapas? Resposta A, B, C ou D. Em que estágio a chuva começou a ocorrer e quais foram seus fatores contribuintes? A. A chuva começou após toda a planície estar submersa em água. B. A chuva começou quando os seres alcançaram o 15º estágio, pois o aumento de calor produziu quantidades significativas de vapor. C. A criação da chuva foi desvinculada do desenvolvimento dos seres e foi resultado de mudanças celestiais. D. A chuva começou no 15º estágio, influenciada pelo vapor do calor, das cinzas e da água, que depois condensou em chuva. Em que estágio a chuva começou a ocorrer? E quais foram seus fatores contribuintes? Resposta A, B, C ou D. Qual foi o resultado das deformações contínuas dos seres até o 18º estágio? A. Eles reverteram para suas formas originais antes do progresso de deformação começar. B. Os seres alcançaram a estabilidade completa e pararam de se deformar. C. No 18º estágio, a Lua e as estrelas ficaram visíveis, marcando uma fase significativa na formação celeste. D. Os seres perderam completamente todas as características adquiridas e começaram de novo. Qual foi o resultado das deformações contínuas dos seres até o 18º estágio? Resposta A, B, C ou D. Qual é a razão fundamental pela qual os animais na Terra são referidos como bichos ou criaturas, segundo o texto? A. Porque foram criados intencionalmente como bichos por um criador externo. B. Devido sua capacidade de se adaptar e evoluir ao longo do tempo em várias formas. C. Porque se transformaram nessas formas através do processo de deformação, não criados por ninguém, mas formados desta maneira. D. Porque são remanescentes de uma transformação mística que não é totalmente compreendida. Qual é a razão fundamental pela qual os animais na Terra são referidos como bichos ou criaturas, segundo o texto? Resposta A, B, C ou D. De acordo com o livro Universo em Desencanto, em que era da existência as criaturas estão atualmente? Estão no início de uma nova fase de existência, além da 21ª deformação. Essa é a resposta A. Resposta B. Passaram da fase crítica de deformação para uma nova era de estabilidade. C. Estão à beira de entrar na 22ª deformação devido à progressão degenerativa contínua. D. Ainda estão na 21ª eternidade, enfrentando potenciais deformações adicionais. De acordo com o livro Universo em Desencanto, em que era da existência as criaturas estão atualmente? Resposta A, B, C ou D.
Como a expectativa de vida das criaturas mudou devido à progressão da degeneração? A. As expectativas de vida se estabilizaram em torno de 300 anos e passaram das deformações. B. As criaturas costumavam viver até 800 anos, mas raramente, agora, chegam aos 100 anos. C. A expectativa de vida aumentou devido a avanços em suas adaptações ambientais. D. Não foram observadas mudanças significativas na expectativa de vida das criaturas ao longo dos tempos. Como a expectativa de vida das criaturas mudou devido à progressão da degeneração? Resposta A, B, C ou D. Qual a progressão futura é temida se o caminho atual da degeneração continuar descontrolado segundo o livro Universo em Desencanto? Resposta A. As criaturas reverteriam para formas mais simples, perdendo todas as funções complexas. Resposta B. A próxima etapa envolveria criaturas vivendo consideravelmente mais tempo, mas em um estado degenerado. Resposta C. As criaturas podem não experimentar nenhuma mudança significativa, mantendo suas formas atuais. Resposta D. As criaturas podem degenerar ainda mais, potencialmente evoluindo para animais quadrúpedes. Qual progressão futura é temida se o caminho atual da degeneração continuar descontrolado segundo o livro Universo em Desencanto? Resposta A, B, C ou D. O que é imunização racional, conforme descrito no texto? A. É um processo biológico que realça as habilidades físicas das criaturas. B. Refere-se a um despertar espiritual que todas as criaturas na Terra passarão. C. É um foco de luz racional que age como um holofote, iluminando as criaturas e conectando-as ao conhecimento racional. D. É uma iniciativa governamental voltada para melhorar os padrões de saúde de todas as criaturas. O que é a imunização racional, conforme descrito no livro Universo em Desencanto? Resposta A, B, C ou D. O que o texto implica sobre os indivíduos como porta-vozes? A. Os indivíduos atuam como porta-vozes de suas próprias experiências e percepções. B. As pessoas estão apenas transmitindo seus conhecimentos e pensamentos pessoais. C. Os indivíduos agem como porta-vozes, transmitindo mensagens conforme ditado pela parte racional, não necessariamente seus próprios pensamentos. D. As pessoas são porta-vozes independentes, expressando livre-arbítrio sem qualquer influência externa. O que o texto implica sobre os indivíduos como porta-vozes? Resposta A, B, C ou D. Eu tenho mais perguntas aqui, mas eu acho que essa nossa reflexão, essa nossa análise, ela realmente leva aí a respostas que sejam talvez únicas, uma resposta só, talvez duplas, que elas são complementos, talvez parciais, talvez nenhuma das respostas. Então eu deixo aí essa oportunidade de reflexão sobre o seu entendimento da cultura racional, e para que você mesmo possa reconhecer que você precisa estudar um pouco mais e entender um pouco mais alguns assuntos. E esses assuntos são todos voltados do primeiro volume da obra, não as perguntas iniciais de abertura do programa, mas essas que eu li são perguntas do primeiro volume. E mais uma vez eu agradeço a tua atenção, desejo a todos aí uma semana racional magnífica, e quanto mais a gente avança no nosso estudo do livro Universo em Desencanto, mais a gente se sente revigorado, reenergizado e inspirado para falar sobre esse incrível livro Universo em Desencanto.
Um abraço a todos, que o Racional Superior abençoe a cada um de vocês, as suas vidas, as suas famílias e os seus trabalhos, as suas fontes de renda. Que vocês tenham aí a energia racional protegendo tanto o seu físico, como o seu mental, como o seu energético, e que você cada vez mais tenha absoluta certeza de que a cultura racional ela é o conhecimento de solução e salvação do ser humano do seu estado de animal racional para o seu estado verdadeiro, que é o estado de habitante do mundo racional, uma energia pura, limpa e perfeita. E ninguém melhor do que o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, e através do seu representante, Sr. Manuel Jacinto Coelho Júnior, para nos falar de cultura racional, para falar que o racional superior da Terra, em toda a sua capacidade, vem nos ensinar com toda a sua humildade, com a sua incrível paciência conosco, porque éramos e ainda somos tão primitivos. E eu acho que ainda tanto falta para que a gente possa, de repente, estar preparado para um diálogo com os habitantes do mundo racional, mas esse diálogo está perto de acontecer se você se dedica, se você estuda, se você se prepara. E a primeira etapa, de fato, é realmente a leitura, a segunda é o estudo. Então é nesse momento que a gente encerra por aqui, encerra falando do terceiro fascículo. Quer dar uma olhadinha lá sobre a instituição de ensino, a educação racional, o período de estudo, quanto tempo levaria, as provas que são feitas e qual é o objetivo das provas. Então é interessante a gente pensar nesse momento, nessa etapa que ainda não chegou, ainda está um pouquinho longe de chegar, mas a gente está aqui na batalha de evoluir como ser humano, de melhorar nossas falhas, de compreender as dificuldades que a gente passa. Eu, por exemplo, mais uma vez eu menciono aqui que eu estou muito grato pela oportunidade que a natureza me deu e que o Racional Superior me deu de enxergar as coisas de fora, porque se eu estivesse preso a um dos segmentos eu estaria vendo as coisas bem distorcidas. Eu acho que a verdade está na cultura racional e não na opinião, nem minha, nem de ninguém. E é por isso que é válido sempre a gente voltar os olhos ao texto e procurar no texto a resposta para tudo aquilo que a gente precisa. Um abraço a todos, mais uma vez, salve, salve, e a gente se vê em breve. Salve, salve.